Uma boa tarde a todos os telespectadores e telespectadoras da TV Osasco e mais um programa PM Comunidade, que os senhores telespectadores estão nos assistindo pelo canal 3 da NET, pelo canal 2, pelo canal 6 e 22 da Cabonet. Nesse programa, a Polícia Militar e a Comunidade, que é uma parceria, né, entre o CPAM8, a Polícia Militar, e o Paulo Continha aqui, que é nosso anfitrião da TV Osasco, que tem nos dado essa oportunidade da gente mostrar alguma coisa sobre a Polícia Militar. E hoje temos o prazer aqui de ter a capitã Eunice, né, Eunice, que vai nos falar alguma coisa sobre o PROERD, né, sobre o Programa de Resistência às Drogas e à Violência, que foi instalado no estado de São Paulo em 1992. E eu peço aos telespectadores que estão nos assistindo que façam suas perguntas no decorrer do programa através do WhatsApp 95893-5075 ou através, Paulinho, do nosso site. Qual é? contato@tvosasco.com.br. Você pode participar, Com mandando certeza. inclusive críticas, né, Coronel? Porque nós, esse programa, ele tem a intenção de fazer essa aproximação da comunidade com as ações da Polícia Militar, as ações que são muito voltadas diretamente à comunidade. E o PROERD é uma pauta que eu estava querendo fazer há muito tempo. Com certeza. Que legal que deu certo. Capitã, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da TV Osasco no programa PM e a Comunidade. Eu que agradeço, Paulinho, pela oportunidade, que para nós é uma satisfação falar sobre o PROERD, porque o PROERD na polícia é um dos nossos orgulhos, com certeza. Então, Eunice, aproveitando aí a oportunidade, eu queria que você falasse sobre a criação do PROERD, se é institucionalizado aqui no Brasil, como começou, entendeu? De onde veio, o perfil dos policiais militares aí que trabalham aí também é muito importante. Por favor, Eunice, fique à vontade. O PROERD, na verdade, ele é um programa norte-americano, ele surgiu em Los Angeles na década de 80, quando a polícia de lá, apesar de apreender toneladas de drogas, eles perceberam que esse trabalho era um pouco em vão, porque o tráfico continuava, jovens eram aliciados ao uso da droga, né? Então eles entenderam que somente um trabalho de prevenção primária poderia surtir efeito e que esse trabalho deveria ser voltado à educação. Então foi quando eles criaram lá o DARE, lá o nome do PROERD é DARE, e aqui no Brasil foi chamado de PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. No estado de São Paulo ele surgiu no início da década de 90, a primeira turma capacitada foi em 93, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Inclusive, à época, eu era aluna oficial, eu estava no segundo ano de formação. E começou a expandir para os outros municípios. Hoje, nós temos o PROERD em quase que 100% dos municípios do estado. O primeiro estado no Brasil a trazer o PROERD de Los Angeles foi o Rio de Janeiro. E hoje também nós temos o PROERD no Brasil todo. O estado de São Paulo, ele é um dos capacitadores de instrutores PROERD, nossos oficiais de praças, que são mentores e masters do PROERD no estado de São Paulo, vão para outros estados para capacitar novos instrutores. E a abrangência nisso, que faixa etária que então, pega essas crianças? O PROERD, nós temos o PROERD em 3 modalidades. O ensino infantil, que são os pequenininhos de 4 e 5 anos, é uma graça o trabalho que eles fazem com o ensino infantil. São feitas a aplicação do PROERD através de uns cartazetes, assim, todos coloridos, fala sobre o trânsito, sobre a segurança, sobre dados, assim, de forma bem tranquila para esses pequenos, né? Inclusive, em Pirapora, nós formamos há 10 dias, mais ou menos, mais de 200 crianças do ensino infantil, são bem os pequenininhos mesmo, né? Depois nós temos o PROERD para o ensino fundamental, que são crianças de 9 a 12 anos, e a aplicabilidade é para crianças que estejam no 5º ano, que é a antiga 4ª série, né? E também nós temos o PROERD para adolescentes, que é para o 7º ano. Infelizmente, nós não conseguimos atender a todas essas faixas etárias, então nós priorizamos o ensino fundamental, que é uma idade que a criança de 9 a 12 anos, ela está muito receptiva a novas informações. Então ela ouve a instrução do policial PROERD e ela leva para casa, ela leva para os amigos, ela cobra a postura dos pais. Eu já ouvi assim, testemunho de muitos pais que pararam de fumar depois que a criança fez o PROERD, porque o filho ia e explicava para o pai que fazia mal para a saúde, então o pai parou de fumar. Então é uma idade que eles estão
por estarem muito receptivos, eles captam a informação e eles transmitem a informação. Os pais participam também? Não participam? Os pais participam, em algumas escolas, o próprio instrutor faz uma reunião com os pais para explicar qual é o programa, o que vai ser aplicado para a criança. No livro do estudante que o aluno leva para casa, tem uma carta aos pais, na primeira folha, explicando o que é o PROERD, como que ele vai ser aplicado, que princípios a criança vai aprender. E sempre no início também de cada ano letivo é feita uma reunião com os diretores de escola, com os professores, para fazermos um protocolo de intenções. Porque o PROERD ele é uma parceria entre a escola, a comunidade e a polícia. E é uma parceria que deu muito certo, porque nós juntamos assim forças vivas da comunidade, forças importantes e reunidas num objetivo muito próspero, muito bom, que é fornecer subsídios para que a criança fique longe das drogas. Então, Paulinho, praticamente há 23 anos foi criado o PROERD e certamente, né, deve ter algum de nossos telespectadores agora, nesse momento que está nos assistindo, que certamente já participou, né, quando criança, hein, praticamente, quando na idade da puberdade, aí na faixa dos 10, 12 anos. Interessante que hoje nós temos policiais militares que foram alunos PROERD. Que foram alunos PROERD. Mas capitão, eu estou aqui pensando, né, eu acho que deve ser fruto do desejo de muito policial militar até participar do programa. Mas a senhora estava dizendo há pouco, até antes de entrarmos no ar, que nem todos são selecionados para serem esses difusores do PROERD, né? Tem algumas restrições, né? Sim, existem pré-requisitos, porque o instrutor PROERD ele é voluntário. Então, ele não pode ser escalado para ser instrutor, ele tem que ser voluntário para... Aptidão mesmo, tem que ter aquela Sim, ele tem que ter aptidão, ele tem que ter um perfil diferenciado. Tem que ser uma pessoa que tenha facilidade para falar em público, que goste de criança, principalmente, porque o público principal dele serão as crianças, né? Ele não pode fumar. Eu, como sou um pouquinho mais chata, quando eu vou olhar as fichas dos voluntários, eu pesquiso até se eles têm o hábito de beber em público, se tem histórico de alcoolismo. Eu tomo esse cuidado, porque acho que o policial que vai à frente, numa sala de aula, representando o Estado, representando a Polícia Militar para falar com os nossos filhos, ele tem que ser, assim, dos melhores, né? Então, nós temos um cuidado com essa seleção. Em sendo a seleção, aprovado nessa seleção, ele fará um curso de 2 semanas. São 15 dias de treinamento. E é um curso, assim, bastante diferente dentro da Polícia Militar. E aí que nós vamos desenvolver essas habilidades de mexer com a criança, eles aprendem a fazer teatro, fazer jogral, tudo que possa passar conhecimento para a criança de forma lúdica. Então, tudo isso é passado durante o treinamento. E não são todos os policiais que têm esse perfil, né? Então, realmente tem que ter um perfil diferenciado e facilidade para tratar com pessoas de diversas idades, porque lá eles vão estar inseridos no ambiente escolar, né, convivendo com professores, com diretores, com inspetores e alunos. Então, é um policial, eu falo que são todos muito especiais, né? Hoje eu atuo como coordenadora do PROERD na área do 20º Batalhão, nós temos 9 instrutores e são pessoas diferenciadas. Eles vestem a camisa realmente, eles têm uma criatividade muito legal, muito diferente, eles gostam até nas próprias aulas, que elas são protocolares, as aulas você tem que seguir um protocolo, todas elas, são 10 aulas, então são 10 encontros semanais, e o instrutor que está dando a primeira aula hoje na escola X, vai dar a mesma aula que o outro instrutor que está dando em outra escola aquela primeira aula, então são todas iguais, existe um protocolo para seguir. Só que dentro desse protocolo eles usam de criatividade, eles levam fantoche, eles fazem desenhos, eles trazem outras atividades, fazem piquenique com as crianças, participam de atividades da própria escola, às vezes uma excursão que a escola vai fazer com as crianças, a diretora solicita, o policial PROERD acompanha algumas vezes. Eu tive a oportunidade, Coronel Virgulino, de participar de uma formatura PROERD. PROERD, foi aqui no antigo ginásio Independência, para quem está nos assistindo por aí, hoje... Tinha bastante gente. Mas chegou um ponto que aí o instrutor daquela turma, eu não sei se tinha mais que um, me chamou a atenção um deles, né? Que quando ele foi para o meio da quadra lá, mas a molecada vibrava, a gente percebe um carinho muito grande, e eu acho que isso é interessante, isso realmente é o início de um trabalho que tira efetivamente do mundo das drogas, né? Porque trabalhar a questão da droga, eu acho que a gente trabalha, isso a mídia, a sociedade, às vezes trabalha de forma até equivocada, né? Porque demoniza, coloca... Mas
a droga, ela oferece algum tipo de retorno, de prazer e tal. Porém, os malefícios são infinitamente maiores, né? O que ela traz de mal acaba com a vida da pessoa, né? Então, nós trabalhamos, às vezes, a mídia trabalha, às vezes, de forma errada, né? Demonizando, quando deveria fazer esse trabalho de educação que o PROERD faz. Sim, porque é resistência, né? Sim, é fazer o que a pessoa isso que eu ia comentar. resista. Na verdade, como nós trabalhamos com um público que teoricamente não teve contato com a droga, o PROERD hoje ele está focado de uma forma até um pouco diferente. As coisas que são passadas para as crianças hoje, elas facilitam a vida da criança como um todo, não só em relação à resistência às drogas. Então fala-se sobre resistir à pressão dos coleguinhas, porque às vezes o aluno é tentado a entrar para o mundo das drogas para fazer parte da turma, para ele não ser excluído. Então ele aprende a como dizer não a esse tipo de pressão, pressão dos amigos, né? Ele aprende, por exemplo, a tomar decisões, a raciocinar sobre as decisões que ele deve tomar na vida, não só em relação às drogas. Então nós temos o modelo de tomada de decisões PROERD, que é um dos carros-chefes do PROERD. Inclusive nós temos um cartazete que o instrutor leva na sala de aula e lá tem o que ele deve pensar, raciocinar, ver o que é positivo, o que é negativo, os prós e os contras de cada decisão, quais serão os resultados de cada decisão que ele vai tomar na vida. Então esse modelo de tomada de decisão PROERD é uma ferramenta que ele usa a vida toda. Então, não só em relação às drogas, isso eu acho interessante, porque não focou só no dizer não às drogas, à violência, ao bullying. Não, ele ensina a criança a ter uma ferramenta nas mãos que ele pode usar para o resto da vida, em qualquer decisão que ele vá tomar. Então, se ampliou muito mais, né, o lado a instrução que é dada, ela é muito mais ampla. E é numa fase em que o jovem praticamente está bem propício aí ao desenvolvimento de risco, né? Da violência. Ele está conhecendo coisas novas. Está conhecendo o mundo praticamente, né, mesmo? Sim, ele está conhecendo. E a participação da família aí com relação ao PROERD? E as crianças, depois de assistirem aí as primeiras semanas, eles participam, os pais também, sobre aquilo que eles estão aprendendo, sim, as eles inovações. Levam para casa. E os pais dão testemunhos belíssimos de coisas que eles levam para casa, que eles passam para os pais e que eles modificam às vezes as atitudes dos pais. E assim, muito interessante também na formatura, a presença da comunidade é muito grande. Porque geralmente as nossas formaturas são durante a semana, então já dificulta porque a maioria dos pais e mães trabalham. Mas mesmo assim, geralmente os auditórios estão lotados, tem muita família participando. A última formatura que eu fiz foi em Itapevi, nós tínhamos a presença de vários vereadores, a presença do prefeito, a presença de um deputado estadual. Então, quer dizer, é prestígio para as escolas, é prestígio para a cidade, é prestígio para as comunidades, né? E eram 1.100 alunos se formando. Então, foi uma formatura belíssima, muito emocionante. Aproveitando, Coronel, eu acho que do assunto que a Catamina está falando, tem aqui uma pergunta do José Costa, final telefone 2933. Como é a formação para que se possa ministrar as aulas do PROERD? Praticamente a senhora já respondeu, mas quer complementar? É um curso de 15 dias. O curso, nós realizamos uma coisa assim bastante diferente dentro da Polícia Militar, que tanto os policiais como os mentores, que são os formadores e instrutores, nós participamos à paisana, nós não usamos farda durante o curso de formação. Sim. Que é justamente para o policial ficar à vontade, se despir daquela situação assim, mas é sargento, é coronel, não. Somos pessoas para que ele deixe fluir a criatividade, que ele se sinta um ser humano simplesmente, sem nenhuma restrição. Então, são 15 dias de formação. No último dia tem a formatura, eles recebem um certificado. Existe também o instrutor que foi considerado como destaque. E é uma formação bastante... Tem uma base pedagógica muito, muito forte. Inclusive, é obrigatório que um dos mentores seja pedagogo. Então tem que ter essa base pedagógica, porque nós estaremos colocando um policial dentro da sala de aula. Então tem que ter essa base pedagógica muito forte, e isso é obrigatório na formação do instrutor. E até atendendo aqui a resposta de um telespectador, Ricardo Martins, final do telefone 3423, você praticamente respondeu já essa pergunta sobre a aceitação do PROERD nas escolas, como que a diretoria, os professores, eles enxergam o PROERD, como é que eles... A aceitação é muito boa, muito boa. Nós tivemos pouquíssimos problemas, algum tipo de resistência por parte de professores ou diretores. Na verdade, uma das dificuldades hoje, como eu falei no início, né, nós trabalhamos com um público que ainda não teve contato com a droga, teoricamente.
Eu já dei aula para aluno que na quarta série, na antiga quarta série, né, que hoje é o 5º ano, que ele já estava nas drogas desde os 6 anos de idade. Desde os 6? E isso ele já tinha, na época ele já era repetente, até por conta da droga, ele já era repetente, e ele não tinha nem a noção, assim, ele falava, tia, já está ficando de noite, que hora? Ele não tinha noção de tempo mais, por conta ele começou com cola de sapateiro, com 6 anos de idade. Então, teoricamente, o nosso público ainda não teve acesso, mas nós temos a dificuldade de que alguns ali já convivem com a droga, né? Principalmente, nós temos alunos que são filhos de traficantes, que já convivem, nós temos alunos que entregam droga para o pai. Já teve aluno em escola que, mesmo no 5º ano, ele era tido assim como bam, né? Que ele sempre tinha dinheiro no bolso. Por quê? Porque ele entregava droga para o pai. Eles chegam a falar isso? Não, normalmente eles não falam. Isso com... Normalmente eles não falam. Existe uma dinâmica em todas as aulas ProEd, que é a caixinha de perguntas. Então, na primeira aula, o instrutor já explica que vai ter uma caixinha de pergunta. Como a nossa aula é muito apertada, o tempo é pequeno, então se vocês quiserem fazer, o instrutor explica, né? Se vocês quiserem fazer perguntas para o instrutor ProEd, faz por escrito, põe na caixinha, todo dia de manhã, a hora que chegar aqui, no início da aula, nós vamos... Não precisa se identificar. Não precisa se identificar, nós vamos sortear e vamos responder 1 ou 2 perguntas de acordo com o tempo. Os instrutores recebem, às vezes, ameaças pela caixinha de perguntas. Já aconteceu. Os instrutores recebem? Sim, já aconteceu. Então, às vezes são filhos de traficantes que estão ali, né? Que está atrapalhando praticamente. E não pode haver discriminação, né? Um aluno como outro qualquer, e se a gente puder auxiliá-lo a entender que aquilo não é um bom caminho, né? Seria o ideal. Porque esse jovem, com certeza, ele pode até contaminar, né? Aquele grupo. Então, né, nessa escola que eu comentei com o senhor, foi relato de um instrutor em outro município, não é nem na área do M8, o menino ia sempre com muito dinheiro, pagava lanche para os coleguinhas, porque ele era traficante, já ajudava o pai no tráfico, né? E situações assim, infelizmente, acontecem. Eu já tive situações que eu tinha que levar o meu instrutor escoltado para a escola e buscar o instrutor escoltado no final da aula, porque ele era ameaçado de morte pelos pais de alguns alunos. Capitão, tem 2 perguntas aqui que elas meio que se complementam. Para se ter aulas do ProEd, deve haver algum tipo de convênio, é a primeira pergunta. E aí a Laura Martins que pergunta, e a Berenice Fontes, ela pergunta diretamente para a senhora: capitã, o ProEd é só destinado a escolas públicas ou pode abranger também escolas particulares? Não, o ProEd é destinado, como nós não temos condições de atender a demanda, porque para se ter o ProEd é só fazer contato com a companhia ou o batalhão da área onde a escola fica. Sim. Daí, normalmente, nós tentamos atender, num primeiro momento, 100% das quartas séries da cidade. Sim. Nem sempre é possível. Quando é possível, em sobrando tempo, nós atendemos as escolas particulares também. Nós atendemos várias escolas particulares, sobrando tempo. A nossa dificuldade é que a maioria dos 5º anos estão de manhã. Então, às vezes, o instrutor não consegue atender porque todos os 5º anos estão acontecendo no período matutino. Então, fica um pouco difícil. Mas, sobrando tempo, tendo disponibilidade de instrutor, nós atendemos as escolas particulares também. E aí é uma questão que me ocorre aqui agora. Uma parceria com, deve acontecer isso, deve ter tido já vários outros casos, mas uma parceria com as secretarias de educação das próprias prefeituras das cidades, não viabilizaria uma difusão maior das ideias do ProEd? Não, até sim, já foi até tratado de se ter aula do ProEd através de atividade delegada, né? A prefeitura pagando para o instrutor ProEd dar aula no seu horário de folga. O problema é que ele não tem horário de folga, porque as aulas acontecem de segunda a sexta, ele trabalha de segunda a sexta atendendo a tudo que é possível. Sim. Então ele ministra de 4 a 5 aulas por dia, porque tem o deslocamento entre as escolas, né? Quando existem 4 ou 5 salas de aula numa mesma escola, facilita, porque ele vai de manhãzinha, ele passa o dia todo naquela escola e atende a todos os 5º anos. Mas nem sempre é possível. Às vezes tem uma sala numa escola, 2 na outra, então ele tem que atender uma aqui, se deslocar para outra. Então ele perde o tempo no deslocamento. Então é difícil ter um policial ProEd disponível com hora vaga para fazer a aplicação como uma atividade extra. Né, então, que seria, no caso, a atividade delegada. Nós temos aqui, respondendo para o Osasco, nosso telespectador, aqui temos praticamente seis instrutores ProEd e atendemos a rede pública principalmente. Sim. A estadual, a municipal, inclusive tem uma parceria muito boa aqui entre o município, né, e a Polícia Militar. É ótimo. E atendemos algumas escolas particulares, não todas, haja vista a grande procura, como você havia dito. Né? Então, e tem uma pergunta aqui, só para aproveitar.
é o Mauro Albuquerque, final do telefone 1231, ele há uma pergunta dele, que ele fala se as drogas são um dos maiores problemas da nossa sociedade. Se, na sua opinião, o PROERD é o caminho para tomar decisões futuras aí, digamos assim, da criança. Sim, com certeza. Principalmente pelo que eu falei, pelo modelo de tomada de decisão PROERD, ele permite capacitar a criança a ter autoestima. Nós trabalhamos a autoestima da criança, que muitas vezes nós vemos crianças que chegam no quinto ano com autoestima baixíssima, com problemas sérios de carência, tanto que ela se apega demais ao instrutor. Então nós tentamos trabalhar tudo isso para, assim, a nossa intenção é fornecer ferramentas, subsídios para que a criança seja um adulto mais forte, mais decidido, né? Você concorda comigo também que a família tem uma participação extremamente importante, porque quando na primeira infância, quando esses jovens foram negligenciados ou abusados, ou mesmo quando no desenvolvimento da puberdade, eles crescem sem nenhuma disciplina, sem nenhum valor moral, ético, altruísta. Então tudo isso faz com que, se for lhe mostrado o entorpecente, a droga, mesmo as drogas lícitas, né? As drogas lícitas, ele é muito fácil. Então acredito eu que o PROERD ele tenta aí minimizar esses efeitos, né? Esses efeitos aí na falha, digamos assim, entre aspas, de algumas famílias que negligenciam esses jovens. Né? Você sabe que ainda, você falando, eu me lembrei, ontem ainda minha enteada, eu tenho uma enteada de 24 anos e ela foi aluna PROERD. E ontem ela me mostrou no Facebook um quadrinho lá, uma imagem no Facebook, e estava assim, alguém me ofereceu droga, obrigado. Não, obrigado, eu fiz PROERD. Isso no Facebook, E aproveitando aí esse momento também, nós telespectadores, vamos dar um pequeno intervalo, né? Daqui a 5 minutinhos, 2 minutinhos, continuaremos, né, Paulinho? Sim, já a gente está de volta. Retornamos aí ao programa APM a Comunidade, né? E hoje estamos entrevistando aqui a capitã Eunice, né? Que é uma mentora do PROERD. E não esqueçam, telespectadores, de fazerem perguntas através do WhatsApp 95893-5075. Viu, Eunice? Eu queria fazer uma pergunta a você com relação se existe algum tipo de programa com relação à família desses jovens. Existe algum trabalho? Por parte da Polícia Militar, nós somos sempre muito convocados para fazer palestras ao público adulto. E, geralmente eles pedem aos instrutores PROERD que conversem com os pais, com os professores, com o público adulto, às vezes através de consegues, através de associações de bairro, né? Então nós temos alguns policiais capacitados para passar dicas, né? Orientações a respeito disso para os pais, para o público adulto, a respeito da prevenção ao uso de drogas. Seria eles ter percepção de verificar aquele momento em que eles, pela atitude do próprio jovem. Eu acho que a principal dica é o pai ser presente, acompanhar a vida do filho, né? Levá-lo aos lugares, ir buscar, verificar de que forma ele volta dos passeios, quem são seus amigos, né? Conhecer, eu falo que de vez em quando eu faço uma auditoria no Facebook para ver quem são os amigos dos filhos, né? Essa dica é muito boa. Eu particularmente faço isso, eu tenho 4 filhos e de vez em quando eu dou uma sondadinha, investigo, né? E ter esse cuidado de levar, ver qual é o local que seu filho está frequentando, quem são as pessoas que frequentam esse lugar com ele. Hoje em dia, até por conta das drogas lícitas estarem tão difundidas, né, fica até um pouco mais difícil, porque às vezes o pai, ele bebe dentro de casa e às vezes o filho adolescente tem vontade, ele dá a droga lícita, que seria o álcool, para o filho experimentar. Às vezes é o filho que vai comprar cerveja no bar, né, expõe a criança e o adolescente a um local inadequado, que ele pode, né, sofrer algum tipo de violência ou ver coisas que não deveria, que não caberia para a sua idade. Então, eu acho que os pais devem ter esse cuidado em relação à educação dos filhos, de estarem sempre muito presentes, conhecerem as amizades e sempre orientando, né? Sempre atento a sinais. Por exemplo, às vezes o jovem tem uma mudança de comportamento muito brusca, só fica trancado no quarto ou chega da rua com os olhos avermelhados,
com a pupila dilatada, passa a ser agressivo, passa a ter respostas inadequadas. Então, a tudo isso os pais devem estar atentos. Essa percepção. Sim, seria a percepção. Até eu tenho uma amiga que é capitã também, ela também ministra palestra de prevenção ao uso de drogas. Ela fala que a hora que o filho chega, tem que chegar, dar um abraço, um beijo e sentir o cheiro do filho. Sim. Olha que bacana. Porque esse cheiro pode estar diferente, né? E pode ser um indício de que ele está tendo acesso a bebidas, ou ao cigarro, ou até outro tipo de droga. E a droga, capitã, a droga, ela está muito mais próximo de nós do que nós podemos imaginar. Fica aí um alerta, né, para os nossos telespectadores que às vezes a droga está dentro da nossa casa e a gente não está percebendo, né? Sim. Dentro da nossa casa, por um parente, por um amigo, pelos amiguinhos que vêm companhia, dos né? nossos filhos, ela pode estar sim dentro da nossa casa. Então é muito importante você ver esses sinais e quando o pai, a mãe percebem, deve ter uma orientação do PROERD, ou talvez até uma orientação pessoal. Qual o procedimento quando o pai identifica que tem alguma coisa diferente com o filho? O que o pai e a mãe devem fazer, capitã? Se ele tiver acesso a um instrutor PROERD, né, em quase todas as escolas que tem aqui em Ituano, hoje, numa grande maioria, existe um instrutor PROERD, né? Se ele tiver acesso a um policial militar, em especial um instrutor PROERD, seria um bom caminho para que ele obtenha informações adequadas de como agir, né? Mas é interessante também buscar um auxílio psicológico, porque a família também tem que estar preparada para trabalhar com isso, né? Que é uma coisa muito grave, é um assunto, é uma questão que assola realmente a nossa família hoje, né? Destrói a família. A droga é uma doença onde a família adoece junto com o drogado. Até mesmo pela Organização Mundial de Saúde, a dependência química é considerada uma doença e a família adoece. Que o estado emocional da família é prejudicado, né? É abalado. E eu já vi situações assim muito tristes de pessoas que chegam a uma situação, né, de pais que não ficam assim, se sentem totalmente impotentes diante do vício do filho. E assim, é isso que nós não queremos, né? Que a família não chegue a esse ponto, que um pai e uma mãe não precise constatar que seu filho está usando droga, né? Que as crianças se mantenham realmente longe desse mal, porque se nós percebermos hoje, até o nosso comandante sempre fala, né? Hoje, ou o marginal ele rouba ou mata por causa da droga, para ter a droga, para comprar a droga, ou ele mata, rouba, sob o efeito da droga. Então, hoje nós percebemos que o crime é alimentado, ele é motivado pela droga. Então, hoje se mata para ter dinheiro, para comprar droga, para traficar. Então, a situação é bastante crítica. Então, quanto mais a família puder estar atenta a esses sinais, orientar, conversar, mostrar, dar exemplos aos filhos, melhor. E acho que o exemplo parte do pai, né? Você falou muito bem, viu? O exemplo. Sim. Tanto é que aqui, olha só, a nossa telespectadora, a Ana Luzia, ela pergunta a você, as drogas podem causar os mesmos problemas que o cigarro, que é uma droga lícita, sim, né? O cigarro é uma droga lícita. A bebida alcoólica, mas isso tudo tem uma influência direta, não é verdade? Porque se o pai está ali bebendo, como você falou, dá o dinheiro para o filho comprar, o que ele está passando, que mensagem ele está passando para o filho? Com certeza não é um bom exemplo, né, coronel? Porque eu até outro dia ouvia num rádio, eu não lembro quem falou, mas uma pessoa dizia assim no rádio em Sorocaba, eu moro em Sorocaba, né? Hoje em dia as famílias se drogam juntos, porque a mãe toma um remédio para dormir à noite, um remédio psicotrópico, ansiolítico, ele é uma droga, lícita, comercializada licitamente, mas é uma droga. O pai toma um uísque, toma uma cerveja à noite para relaxar depois de um dia de serviço e o filho fuma um baseado, uma maconha no quarto. Então a realidade é essa, a família se droga junto. Então um pai que pede para um filho menor de idade ir até um bar para comprar uma garrafa de cerveja, ele está dando um péssimo exemplo. Ele está ensinando o filho a ter mostrando que esse vício é legal, é bom, eu bebo, bebe dentro de casa, dá para a criança experimentar. Tem pai que coloca na mamadeira da criança cerveja para a criança tomar. Eu tive aluno PROERD que vinha drogado para a sala de aula porque a mãe punha bebida no leite ou dava para ele beber para a criança dormir, né, dar aquela sonolência, dormir para ela sair à noite, né, para os bailes. É triste, né? A família então, são coisas que acontecem hoje, infelizmente. A estrutura da família é essa. Então, eu acho que tudo parte do exemplo dos pais, né? Tem até você dizer, você falar, você ensinar é uma coisa, você dar exemplo é totalmente diferente. Então, o exemplo do pai e da mãe é muito válido. Eu falo que eu sou muito chata, né?
que na minha casa não entra cigarro e não entra cerveja. Às vezes eu faço um bolinho no aniversário de alguém, e as pessoas que eu convido eu já falo, olha, na minha casa não tem bebida alcoólica. Então se os meus filhos um dia beberem ou fumarem, é por livre e espontânea vontade deles e não pelo exemplo que eu tenha dado ao meu marido. Isso é muito importante, Eunice. Então é assim, uma postura que eu adotei vendo o sofrimento de tantas pessoas por conta de droga, né? Tem até um ditado, as palavras convencem, o exemplo arrasta. Sim, né? com certeza. Com certeza. E tem o Antônio Franco, capitão, ele pergunta, final telefone 4796, ele pergunta se há campanha do PROERD em universidades. A senhora já falou que não, mas em universidades tem algum outro tipo de orientação que a Polícia Militar faça? Então, existem também? algumas palestras que alguns policiais, só que não é um programa institucionalizado. Nós temos aqui no CPAM8 policiais capacitados para ministrar essa palestra, eu inclusive ministro, que chama-se Educando para a Vida. Sim. Que é uma palestra voltada ao público adulto sobre a prevenção ao uso de drogas. Então, nós falamos desde o álcool aos inalantes, crack, maconha, cocaína, todo tipo de droga. Nós mostramos fotos para os pais, né, para os adultos, sobre isso e falamos sobre a necessidade da prevenção. Sim. Mas, assim, não é um programa institucionalizado na Polícia Militar. Aqui no M8, na área do CPA M8, que é a região de Osasco, né, mas são 15 municípios, né, Coronel? Aqui nós temos alguns policiais capacitados, mas isso não é na instituição como um todo. Viu, Paulinho? Tem aqui o Fábio Costa, né, o final do telefone 4961, até pode responder alguma coisa. O PROERD e a Ronda Escolar integram ações de segurança e educação contra as drogas? Ela pergunta se a Ronda Escolar também, porque a Ronda Escolar ela praticamente trabalha num perímetro externo, né, das escolas, para evitar a presença do traficante, né? A grande preocupação nossa é essa, evitar a presença do traficante e aqueles bares que existem no entorno da escola, que é proibido, onde ali está se vendendo drogas lícitas. Pode responder? Sim, inclusive há uma integração entre instrutores PROERD e Ronda Escolar. Geralmente o instrutor PROERD, ele se vale da Ronda Escolar para conduzi-los nas escolas. Então, a Ronda Escolar é um programa magnífico da Polícia Militar também, voltada à escola e ao perímetro escolar. Então, ela faz a ronda no entorno da escola, identificando inclusive isso, bares que contrariam a lei, que estão muito próximos à escola, que vendem bebida alcoólica, cigarro e às vezes até outro tipo de drogas ilícitas, né? E existe uma integração entre o PROERD e a Ronda Escolar. O policial da Ronda Escolar também já é um policial diferenciado, porque ele tem que ter o tato para mexer com criança, com comunidade escolar, com professor, que são problemas diferenciados que acontecem ali no entorno escolar e até dentro da própria escola, né? Existe sim uma integração e em alguns municípios, inclusive, o policial da Ronda Escolar, ele é o policial PROERD. Ele vai com a viatura da Ronda Escolar, ele para, ele dá aula, depois ele sai, ele vai para outra escola. Existe essa integração dentro da própria polícia, existe até uma diretriz que fala sobre essa integração, Ronda Escolar e instrutor PROERD. Mas são cidades do interior, você diz? Geralmente o interior consegue fazer esse link, né? Aqui na região eu não vi ainda, mas em várias cidades do interior existe essa integração. O próprio policial Ronda Escolar, ele é um instrutor PROERD. Bom, viu Eunice, o Carlos Matias também faz uma pergunta interessante, que você, como comandante de companhia, inclusive, pode responder bem. O PROERD pode ser solicitado pelos CONSEGs ou outras entidades? Consegue sim, pede. Isso eu acho que é normal naquelas reuniões que são realizadas aí, não só semanalmente, mas mensalmente. Os CONSEGs realmente pedem, né? O problema é ter instrutores suficientes para dar... Porque se nós formos analisarmos de forma assim, bastante fria, a função do policial militar não é educação. Não é educação. Nós estamos, na verdade, auxiliando, dando o nosso quinhão de contribuição à comunidade, colocando o policial militar, que já tem uma formação de segurança toda especial, que já tem uma postura, que já valoriza certos que cultiva certos valores que a família hoje em dia tem deixado de cultivar, que é o patriotismo, né, o amor à pátria e tudo mais. Então nós já colocamos esse policial que ele já é uma pessoa diferenciada, talhada, com princípios muito importantes, dentro da escola como um instrutor. Ele não é um professor, ele é um instrutor, ele recebe uma capacitação para ser um instrutor. Se nós formos ver, não é uma missão constitucional da Polícia Militar. Né? Nós estamos fazendo uma prevenção primária, nós estamos contribuindo com algo mais, fazendo além do que é o nosso dever legal, né? Mas é uma contribuição extremamente rica, extremamente que produz muitos frutos, porque essa parceria escola, comunidade e polícia militar deu muito certo.
As professoras, as escolas, elas pedem muito, elas ligam. Eu, como coordenadora do PROERD na área de Barueri, eu recebo telefonemas quase que diariamente de escolas que não têm o PROERD ainda, pedindo que vá um instrutor para ministrar o PROERD nas escolas. Então, nós estamos contribuindo com a comunidade, com a sociedade como um todo, doando além do que nós deveríamos, se for ver. Mas só para o nosso telespectador também entender um pouco da estrutura, o PROERD, ele é um programa do Estado, o Estado de uma maneira geral, município, Estado e federação, né? É um programa do Estado que é coordenado pela Polícia Militar. Né? Focado na prevenção primária. Focado na prevenção primária. Então, qual é o motivo de nós estarmos na escola? Nós estamos fazendo prevenção primária. Porque eu acredito muito na prevenção. Sim. Eu acredito muito na polícia comunitária. Com certeza. Eu acho que uma das únicas formas de se conseguir prevenir crimes e tornar a sociedade mais segura e fornecer essa sensação de segurança que é tão importante para a comunidade, porque às vezes a polícia não precisa estar presente em todos os lugares, mas aquela comunidade tem que se sentir segura pela polícia que ela tem. E o PROERD faz a prevenção primária e leva essa segurança à comunidade escolar. Então, eu já vi depoimentos de muitos professores, diretores, que eles se sentem tranquilos quando tem um instrutor PROERD dentro da escola. Assim, nós somos aliados da educação no combate à violência, porque não é só o uso da droga, é a pichação, são atos de vandalismo, é a violência como um todo, é o bullying, que é muito comum. Então, o policial PROERD, ele orienta, mesmo que não esteja dentro do currículo PROERD, ele está ali dentro da escola para orientar a comunidade escolar de todas as maneiras, em todos os campos que for necessário, porque ele tem capacitação para isso. Então, ele representa uma segurança a mais para o bairro, para a comunidade. E existe preconceito, porque contra o instrutor PROERD, ou contra o programa de uma forma geral, porque hoje a gente vê tanto comentário de direitos humanos, aquela coisa de defender a Constituição e tereré, tereré, porque o PROERD, no fundo, é uma aula de cidadania. Sim. Não é só além, quer dizer, ele transcende essa questão. Transcende a questão das drogas. Das drogas, com certeza. Né? E aí não tem em algum momento, a senhora já identificou por parte de algum setor da sociedade um preconceito contra o PROERD, porque vocês estão doutrinando ou alguma coisa do tipo? Não, nós tivemos, que eu já percebi, como eu relatei aqui, algumas ameaças por parte de traficantes do bairro onde o PROERD está sendo aplicado. Isso sim, seria uma resistência dele ao PROERD, que seria uma ameaça ao seu comércio. Mas assim, por parte da comunidade é o contrário, nós temos assim parceiros maravilhosos, desde comerciantes, Rotaries, Lions, né, clubes de serviço, maçonaria, que são parceiros do PROERD, que participam de formatura, que querem auxiliar de alguma maneira o instrutor, a facilitar o trabalho do instrutor. Preconceito em relação ao policial PROERD, não. E mais bonito ainda é ver os outros policiais que tiveram os filhos que foram alunos PROERD nos apoiando. Sim, né, auxiliando o instrutor na aplicação e ajudando a fortalecer esse trabalho que é tão bonito e eu julgo muito importante hoje na sociedade em que vivemos. Bem. Coronel, antes de nós irmos para o intervalo, que estamos nos aproximando, eu queria, a Camila Arantes, final telefone 9476, ela pergunta, quantos policiais em que região, aqui em Osasco, quantos policiais em que região é a atuação do PROERD? Não, em todas as regiões aqui, todas as escolas, tanto estaduais como municipais, como particulares. A única diferença é que não conseguimos, né, infelizmente, atingir a 100% a todas aquelas escolas que pedem, né? Que vai ao encontro aqui, já aproveitando aqui do Marco Antônio, fala o seguinte, como policial, não é essa aqui, aqui ó, a Valdete Aragone, minha filha estuda em escola particular, tem 10 anos, gostaria de saber como ela pode participar do PROERD, que é uma escola particular. Nos contactar, né? Contactar com a companhia responsável aí, né? Com a companhia responsável do batalhão. Como eu expliquei, dentro do possível nós atendemos, né? Mas nós priorizamos as escolas públicas. Certeza. Hoje a maioria, eu não sei como está a situação na região da Grande Osasco como um todo, mas a maioria das escolas que tem o 5º ano, elas já são municipalizadas. Antigamente elas eram estaduais, hoje acho que quase que 100% já está municipalizado. Vamos agora a mais um intervalo rápido, aí 1 minutinho. E não se esqueça de fazer suas perguntas através do WhatsApp
5075, que estaremos aqui hoje novamente com a capitã Eunice para responder as perguntas aí de telespectadores sobre o ProERD. Até breve. Estamos retornando ao programa PM e a Comunidade, né? Uma parceria entre a TV Osasco e a Polícia Militar. E hoje estamos aqui entrevistando a capitã Eunice, que é uma das mentoras aí do programa ProERD, que inclusive nossos telespectadores têm feito várias perguntas aqui, Eunice. E é uma pergunta aqui interessante, né? Como o policial do ProERD, ele aborda um aluno que é dependente de droga. Aconteceu de um aluno na própria sala de aula, ele chegar e falar, oh, eu sou usuário, entendeu? E como é essa abordagem aí perante até os próprios colegas, né? Coronel, tem uma outra pergunta que também vai ao encontro, né? Você vai de encontro, né? Qual a droga que é mais difícil de identificar nas crianças? A Júlia Lima é quem pergunta. Olha que bacana. Essa identificação, tanto para o policial ProERD, instrutor, como para qualquer outro policial, seria a mesma. Se acontece em sala de aula, se um aluno em sala de aula comentar, eu uso tal droga, então o instrutor vai, naquele momento, falar assim, então depois a gente conversa, tá? Não dar ibope, né? Não deixar ele se... Porque às vezes ele faz aquilo para chamar atenção. Então não dá ibope, fala assim, então depois, na hora do intervalo, nós vamos conversar um pouquinho, tá? E muda de assunto, continua com a instrução normal. Não pode supervalorizar aquilo, né? E, em particular, conversa, se for o caso, chama a professora, porque a professora ela é obrigada a ficar em sala de aula durante a instrução ProERD. Porque, como eu falei, o instrutor ele não é professor. E ele também ele não é responsável por aquela sala. Então, a professora participa da instrução, ela fica na sala de aula, até mesmo para ver qual é o conteúdo que está sendo passado para as crianças, né? Então, se identificado em sala de aula, vai chamar em particular depois e conversar, se for o caso, chamar os pais e tentar investigar se é aquilo mesmo. Às vezes a criança fala e não... Na verdade, quer chamar atenção e não é verdade. Só que, infelizmente, nós estamos vendo isso, né, de alunos de 5º ano, que tem de 9 a 10, 11 anos de idade, que já está envolvido com algum tipo de droga, lícita ou não. E é muito comum também a própria ronda escolar receber chamado para ir até a escola, que tem aluno que entra, por exemplo, com uma garrafinha de PET pequena de Coca-Cola, mas tem bebida dentro, né, não é só Coca-Cola. Então, isso acontece. Ou a diretora acionar a ronda escolar porque encontrou droga, ou porque tem aluno usando droga no banheiro. Infelizmente, é a realidade da nossa comunidade como um todo hoje, infelizmente. Mas a abordagem do instrutor ProERD é a abordagem que qualquer outro policial faria, né, no sentido de identificar se é aquilo realmente e tentar acionar o pai, mãe, ou no ambiente escolar a professora, a diretora, para conduzir aquele problema. Em relação às drogas elas refletem no organismo da gente de forma diferente, tanto de um indivíduo para o outro, como de um tipo de droga para o outro. Então, existem drogas que são depressivas, que a pessoa usa e ela fica amuada, fica triste, fica, né, down, né, fica meio com o farol baixo, né? E existem drogas que são estimulantes, então a reação que ela causa no organismo é diferente. Então, existem drogas, por exemplo, que como o LSD, os inalantes, eles estimulam o sistema nervoso central. Então, a pessoa anda mais, ela corre mais, ela dança mais, ela fala mais, mas ela come menos e ela dorme menos. Então, são reações que provocam no organismo. E as depressoras, a pessoa, geralmente, por exemplo, a bebida alcoólica, ela é depressora. Ela tem um início de alegria, quando você começa a beber, a pessoa fica... Depois deprime. Depois deprime, chora, lembra da namorada, lembra do pai que morreu. Fica repetitivo, fica chato. Então, ela deprime, na verdade. Então, são ações da substância no sistema nervoso central, elas são diferentes. Mas depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que toma um pouquinho de bebida e já se altera demais. Tem gente que toma muito e não tem tanta alteração. Então, depende muito... não existe um padrão, né, propriamente dito. Agora, na criança, o que pede-se para observar, no adolescente principalmente, são olhos avermelhados, mudança de comportamento, irritabilidade, a mudança do comportamento dele no trato com a família, o comportamento dele dentro de casa. Às vezes ele participava mais das coisas da família e de repente ele fica só trancado dentro do quarto. Distancia, então, né? Observar esse tipo de coisa.
E assim, uma coisa que já chega num nível que se vê que já está usando droga ilícita, seria sumiço de coisas dentro de casa. Às vezes some folha de talão de cheque, some uma joia, some um dinheiro que estava em determinado lugar. Então, são indícios de que alguém ali pode estar usando alguma substância ilegal. O trabalho que vocês fazem no ProERD é de tão grande valia para a sociedade. E nós também convidamos o nosso telespectador a assistir. Nós temos um programa de prevenção a drogas que é apresentado pelo Dr. Ronaldo Campos, que é o Novo Dia, Nova Esperança, aqui na TV Osasco. Você acompanha durante a nossa programação. Mas tem drogas que são, por exemplo, tem o uso uma vez, praticamente ela já vicia, né? Que é o crack, né? É um grande... fulminante, né? É terrível, né, capitão? Na verdade, desde a bebida alcoólica até o cigarro, todo tipo de droga, ele é uma porta aberta para outros tipos de droga. Então, eu vi até pouco tempo o depoimento de um rapaz, ele até autorizou que o depoimento fosse veiculado nas redes sociais, que ele começou com a maconha. E ele fala, a maconha foi o início de tudo e através da maconha ele chegou no crack. Porque ele usava maconha, daí ele passou a usar o mesclado, que é uma mistura de... eu assisti, até viralizou viralizou, muito bonito o testemunho, muito bonito. Ele é um profissional, salvo engano, um rapaz formado. Sim, veterinário, tem formação de mecatrônica, alguma coisa assim de Senai, né? Alguma coisa assim. É interessante, até o telespectador procurar na internet. Filho de um promotor. Filho de um promotor, é isso mesmo, eu assisti. Eu fiquei muito triste ouvindo aquilo, porque a gente já se coloca na posição de mãe, né? Sim. E ele contando que ele foi internado 8 vezes, passou por 8 internações. Então a recuperação é muito difícil e tem que ter um apoio assim restrito da família. Tem que acompanhar os narcóticos anônimos, ter uma certa frequência para manter aquela estabilidade, né, na ausência da droga. E depende muito da pessoa também, nessa recuperação, 99%. Depende muito da autoestima. Geralmente a pessoa quando vai para a droga, ela já está com a autoestima prejudicada, né? Eu queria aproveitar, deixar também se você, telespectador, está passando por algum problema desse tipo de droga e tal, contate aí o CPA-M8, a Polícia Militar, veja lá no site, tem lá ProERD, contate a companhia, tem também um pessoal que faz um trabalho muito bacana, que é a comunidade Filhos da Luz, ali de Carapicuíba, tem no site também, assista esses programas, é muito interessante a informação, quando nós temos um problema na sociedade, onde nós joguemos luz em cima desse problema, ele vai ficando um problema muito mais mais fácil de resolver, de equacionar, e aí você fica sabendo que você não está sozinho, que tem muita gente que não fala, que tem por vergonha, por preconceito, por qualquer motivo, não fala, mas está passando o mesmo problema. Então, informe-se, leia, mande suas dúvidas para cá, nós vamos também tentar, na medida do possível, encaminhar, né? Então, e aproveitando, falando isso, o Fabrício Santos, comandante, ele fala que vocês não acham que parte dessa mudança no comportamento familiar deve-se à insistência da grande mídia, né, em expor os problemas e acharem normais essas situações? É o que o senhor falou, né? Às vezes a forma como as coisas são mostradas não contribuem. Né? Por exemplo, a grande mídia hoje, você assiste um programa, qual a intenção de se assistir um programa hoje, um telejornal, por exemplo? Obter informações que nos auxiliem. Ao contrário, eles às vezes veiculam informações que prejudicam o combate à criminalidade, que prejudicam o combate às drogas. Algumas pessoas ilustres, alguns ícones da mídia, às vezes são usuários e incentivam esse tipo de ação, né? Então, até o senhor falou de quem está passando pelo programa Buscar Auxílio, uma fonte também de auxílio seria a saúde mental do município, né? Os psicólogos, a estrutura de saúde mental, porque a saúde mental nessa hora é muito importante. O trabalho tem que caminhar pela saúde mental, né? Porque nós, como policiais militares, nós passamos orientações, nós passamos dicas, nós encaminhamos, né? Agora, a saúde mental tem que atuar de forma bastante incisiva para auxiliar essa família que está com problema. Viu, você falou uma coisa interessante aqui, né, que a gente observa aí que o culto ao individualismo, né, a banalização, a violência, ela está tomando um rumo muito grande e que ninguém se engane, né? Um dos grandes precursores aí, às vezes, é a televisão, que
que ela está transformando determinados programas, né, digamos assim, num ícone negativo à própria sociedade. Então, essa banalização. E ali, às vezes, determinados tipos de programa, que não é todos, muito pelo contrário, você vê que, às vezes, o culto ao individualismo é muito mais importante que o coletivo, sim, que o importante não é, digamos assim, cooperar, mas sim vamos competir. Então, às vezes, nós vemos, sim, essa banalização que é realmente bastante grave e séria. Eu queria fazer olha que coisa interessante, uma pergunta interessante aqui, da Noêmia Silva. Olha, final do telefone 7443, ela fala da importância, né, como nós já citamos, a importância do ProERD, e se haveria necessidade da expansão desse projeto e apoio de outras instituições, como Câmara de Vereadores, Prefeitura. Eu posso falar aqui por Osasco, nós temos realmente esse apoio aí da Câmara de Vereadores em termos de materiais, né, materiais que é distribuído para as crianças. Eu não sei como está lá na sua cidade, se há esse apoio. Sim. Na verdade, todas as pessoas da comunidade que conhecem o ProERD apoiam, vestem a camisa realmente. Em Jandira mesmo nós temos um apoio irrestrito do Rotary. O Rotary é um dos patrocinadores do ProERD. Então, nas formaturas, eles sempre ajudam com a camiseta do aluno, bonezinho, alguma coisa assim um mimo, alguma coisa assim, eles sempre estão participando, mas a verdade é uma só, a partir do momento que a pessoa conhece a estrutura do ProERD, tem contato com o instrutor ProERD, ela passa a apoiar. Não tem como, é assim, é tipo amor à primeira vista. Olha, né? é o caso aqui, talvez, da dona Rebeca Oliveira, ela fala que o ProERD oferece cursos para a sociedade. Isso eu pergunto, pois sou professora e gostaria de me capacitar, pois na minha família sofremos com as drogas. Cursos não, né? Infelizmente ainda não chegou nesse nível, mas já existem tratativas nesse sentido, inclusive de capacitar, já existem estudos no sentido de capacitar, por exemplo, guardas municipais para nos auxiliar no ProERD, a comunidade civil como um todo. Eu acho que há que se estudar isso, né? Pensar nessa proposta. E veio em conta a pergunta do Walter Luz, né, que o Paulinho acabou de passar. Gostaria de saber como as ONGs, olha que interessante, poderiam fazer parte do programa ProERD. Ele fala que ele participou do PAN 2007 e fez curso ProERD, olha que bacana. Em 2007 fez um curso, né? Final do telefone do Walter Luz, 0976. Entendeu? A expansão, aí todo mundo pede pela expansão, a participação de obra. Porque é aquilo que você falou, né, Eunice? Não é a dificuldade, é encontrar as pessoas que realmente tenham aquele perfil, né, para poder transmitir aí aos alunos. Tem que ter uma área pedagógica. Sim, e aliado a isso tem a nossa própria dificuldade, assim, nós temos outras missões, né? Então nós temos que atender a todas as nossas missões. Com certeza, também, isso aqui é uma prevenção. No ProERD, no caso, o principal é o material humano, é um instrutor, né, que é capacitado. Mais valioso, né? E também ele não precisa de muita coisa, porque hoje o livro do estudante o próprio Estado fornece. Então a DPCDH, que é a Diretoria de Assuntos Comunitários e Direitos Humanos, ela fornece já o livro do estudante para todos os alunos que estão recebendo a aplicação do ProERD. Mas a dificuldade é a capacitação do policial que tem um perfil adequado e a disponibilidade de tirar um policial hoje do patrulhamento, da rua, para atuar nas escolas. Para nós, é tão importante quanto o policial que faz o patrulhamento, porque nós estamos atuando também de forma preventiva. Porque às vezes as pessoas veem a polícia de uma forma equivocada. Por exemplo, vê assim, o policial pegou um flagrante. Nossa, que legal, pegou um flagrante. Mas o policial que está patrulhando devagarzinho a rua da sua casa, que está observando a hora que você chega, a hora que você sai, que para você entrar com o seu carro na garagem, que para você sair com o seu carro da garagem, que está fazendo preventivo, é tão importante quanto aquele que prende o traficante, que prende o ladrão, o que roubou, o que matou, o homicida. Viu? Então, Eunice, estamos aí, né, Paulinho, chegando a mais um final do programa PM Comunidade. Hoje não estamos, como falei no começo do programa, aí, a não participação do Coronel Ernesto, que ele teve um outro compromisso e certamente ele irá assistir esse programa. Eu só tenho a agradecer a você, Eunice, pela importância aí dessa exposição que você fez com relação ao ProERD. Acredito eu que tenha sido bastante satisfatória a todos os nossos telespectadores. É um assunto bastante provocativo, né, Paulo? Com certeza. É um assunto que... Coronel, eu queria, antes de encerrar fazer um agradecimento público aqui à Polícia Militar, ao Coronel Ernesto Pulha Neto, que é o nosso âncora, o nosso apresentador que está nos assistindo. A você também, Coronel
Virgulino, que estiveram lá na inauguração da CAIFA, Casa de Assistência de Idosos, Francisco de Assis. Vamos conhecer, hein? Todo o apoio lá, muito obrigado. E a você também da comunidade que participou, nosso muito obrigado. E não podemos esquecer que segunda-feira que vem, dia 12, não teremos o programa. Sim, é verdade. Feriado, né? Que é o dia da criança. E cuide bem de suas crianças, né, pais? Alguma recomendação final? Não, eu gostaria de falar aos telespectadores que a Polícia Militar está à disposição, que nós acreditamos na prevenção, que nós acreditamos na polícia comunitária e que nós queremos ver os nossos filhos, as nossas crianças de bem com a vida. Esse é o objetivo do PROED. E agora em público agradecer a todos os instrutores PROED que se dedicam tanto, que têm uma missão valiosa dentro da Polícia Militar. Muito obrigada a todos pela atenção. Muito bom, né, Paulo? Legal.